Tu abre lá o ChatGPT e fala, ChatGPT, cria pra mim aqui uma política de segurança de dados, blá, 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 vai te dar lá. As multas hoje podem chegar até 50 milhões de reais. A maioria dos ataques, muitas vezes invasões ou incidentes acontecem por questões muito bobas. Não é e se acontecer um incidente, é quando acontecer. E aí o profissional tá lá jogando todas as informações dentro de uma IA pública, por exemplo. Ou tu paga com investimento, ou tu paga com os teus dados. Cri, 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 cri. Não sabe onde é que tá a política. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Além do Backup, o podcast oficial da TechJump. Meu nome é Maurício, sou Head de Marketing. Minha caneca de café aqui tá bem cheia porque o papo hoje com os nossos convidados especiais vai ser muito produtivo, né? Tá aqui comigo Rogério, CEO da TechJump, né? E nossos convidados aqui hoje para esse papo sobre LGPD e segurança da informação e tudo mais, inteligência artificial, né? Tô aqui com Lamara Ferreira, que é consultora de TI há mais de 14 anos, com foco em implantação de projetos de segurança da informação, fundadora da L Ferreira Consultoria e Treinamento, criadora do LGPD Model Canvas, é mestre em gestão de tecnologia pela FATEC, especialista em gestão de projetos pela USP, graduada em gestão de TI pelo Instituto Federal de Santa Catarina e atua em grandes empresas aí como Oracle, Stefanini, Intel no Chile e diversos segmentos de mercado. Lamara, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes, né, Thiago, com essa oportunidade. E vamos conversar aqui bastante sobre LGPD, segurança da informação, inteligência artificial, né, que está se falando tanto e nos traz muitos benefícios, mas também muitas preocupações que a gente também precisa ter. Então, estamos muito felizes de estar aqui. É uma honra. Obrigada pelo convite. Tiago, deixa eu retomar o fôlego aqui, porque o currículo de vocês é grande, é extenso. Então, o Thiago Antolini é advogado, especialista em LGPD, sócio do escritório Antolini Advogados, formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Contratos pela Escola Paulista de Direito e mestre em Dinâmicas Regionais de Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especializou-se também em Direito Digital pela EBRAD e desde 2019 roda o país resolvendo o BO de LGPD. É isso mesmo? É isso mesmo, Maurício. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês. Tenho certeza que a gente vai trazer temas relevantes e importantes para quem está nos acompanhando. E é isso mesmo. Eu e a Lamara temos o prazer de, desde 2019, dividir essa tarefa de implementar projetos de LGPD. E literalmente no Brasil todo, nós temos clientes do norte ao sul do país, né? Entendendo as dinâmicas de cada empresa e buscando sempre uma maior segurança para os nossos clientes que precisam entender também um pouco de LGPD, e acho que a gente vai aqui dividir um pouquinho do nosso dia a dia, que vai ajudar também muitos que estão com dúvidas ainda sobre a norma. Maravilha. O tema que a gente vai conversar hoje, ele é um tema que ele sobe e desce do hype várias vezes no ano, ao longo dos anos, certo? Porque a gente teve o assunto LGPD muito forte quando a lei, né, foi para o mercado, aí foi lançada, mas, né, não é agora, veio outras tecnologias e teve, né, o caso da pandemia no meio também, então ela acabou dividindo o palco em diversos momentos com outros assuntos, né, tão importantes quanto mais importantes, mas ela está sempre aqui, porque ela sempre volta. A gente sempre tem um caso onde a gente relembra, né, por que ela está aqui, por que a segurança da informação é importante a gente falar de forma constante e não só em um momento ou outro, né? Então, e a LGPD é uma lei, mas é quase que uma ferramenta também para a gente se desenvolver, né? Um incentivo. A primeira pergunta que eu queria fazer para a Lamara: na sua experiência, Lamara, em todos os projetos, né, todas as experiências que você já teve nas empresas em relação a projetos de LGPD e segurança da informação, qual que é o maior desafio que as empresas enfrentam para se adequar, para, né, atingir um patamar, não digo ideal, porque é difícil, mas um patamar bom, né, suficiente, e qual é a sua dica para as empresas superarem esse desafio?
Excelente questão, Maurício. E até um ponto que tu colocaste, eu acho muito importante a gente trazer para a mesa, né, esse tema, porque é um desafio que as empresas estão vivenciando agora, que é esse pós-adequação. Então, se falou muito lá da lei, aquela questão, né, 2020, 2021, e também, né, teve toda aqueles episódios, a lei vai, não vai, muita medida provisória, projeto de lei tentando adiar, nos 45 do segundo tempo da prorrogação, entrou em vigor, e aí saiu muitas empresas correndo atrás da adequação, e hoje, muitas, o que acontece, que eu até, né, fazendo aqui uma analogia para quem está nos assistindo entender, é igual, vou cuidar da minha alimentação, vou fazer atividade física, vou ter uma vida mais saudável. E a pessoa vai lá e começa a ter mudanças, né? E, tá se sentindo melhor, todo mundo começa a elogiar, perceber a diferença. O que acontece? Bora para um rodízio de pizza, né? Vamos ali na cervejaria artesanal, e aí a pessoa vai e acaba relaxando. Então, esse é um cenário que a gente vê muito hoje, da empresa que teve toda aquela jornada, investiu muito na adequação e agora tá lá, né, tranquila, e é aí que mora o perigo. É quando a gente relaxa que mora o perigo, porque a segurança da informação, né, ela é viva, e as nossas vulnerabilidades, elas estão surgindo o tempo todo, elas não estão descansando. A vulnerabilidade não está com a perninha para cima. Então, as empresas precisam estar atentas o tempo todo. Então, tão desafiador quanto adequar é manter esse tema vivo dentro da empresa, né? Então, uma dica prática que a gente pode deixar aqui para as organizações, né? Primeiro, aquelas que ainda não correram atrás da adequação. É o momento, né? É o momento de se parar, olhar, fazer essa estruturação, até porque não é algo opcional, algo que eu posso deixar para trás. É uma lei, é uma obrigação. E nenhuma empresa está livre de sofrer um incidente em segurança da informação, né? A gente vê aí grandes organizações sofrendo incidentes, né? Quem somos nós na fila do pão para não sofrermos um incidente de segurança? E se sofrer, tem que reportar. E a empresa que fez a sua lição de casa, fez a adequação à LGPD, tem um tratamento totalmente diferente, né? Então, esse é um ponto muito importante e, sem dúvida, respondendo a questão qual que é o maior desafio, né? E acredito que a gente ainda vai falar muito desse tema hoje aqui, é a questão da cultura, né? Envolve pessoas, processos, tecnologia, e a gente precisa cuidar muito do fator humano, né? Então, assim, um bom ponto de partida, não sei por onde começar, já começa fazendo um treinamento, palestra, cuida da conscientização, né? E vai caminhando com o restante. Licença aí, eu queria complementar que mais do que a implantação é a consistência na manutenção dessas práticas que tu trouxe para dentro do teu negócio e tu precisa mantê-las para que tu realmente vá se reciclando, os processos, as pessoas vão se mantendo conscientizadas, atualizadas, os teus sistemas, né? Você está constantemente mantendo essa postura de a segurança em primeiro lugar. E aí, a partir daí, o teu negócio continua a operar e fluir de forma consistente e adequada. Eu acho que, então, assim, é consistência. Eu acho que isso é uma palavra que, para nós, vai ser bem importante, assim, no entendimento do negócio. Posso completar? Com certeza. Vamos fazer uma rodada. Eu também concordo plenamente, né? Na verdade, eu e a Alamar estamos sempre muito alinhados nessa posição em relação aos projetos, né? E também completando o que o Rogério está compartilhando. Hoje, Maurício, a gente tem um pouquinho, né, um ímpeto menor por adequação, né? Mas, em compensação, nós temos um equilíbrio de empresas que lá atrás se preocuparam em fazer o projeto, viram o valor disso e se mantém. Então, a gente tem, talvez, uma demanda menor de novos projetos, mas uma demanda muito constante, né, de empresas que entenderam o valor, implementaram essa cultura e hoje dão continuidade. Isso é legal da gente falar, porque às vezes a gente analisa o volume por novos negócios que estão surgindo, né? Mas não é só isso, é importante, nós mesmos, nos nossos projetos, a gente, como a Lamara bem falou, a gente valoriza muito a questão da implementação da cultura. E quando nós temos clientes que continuam trabalhando essa valorização da cultura, a gente entende que chegou no objetivo que nós gostaríamos. Mudar um pouco a cabeça de alguns empresários que colocam isso em segundo plano, né? Talvez não seja muito a nossa missão, mas a nossa missão é, às vezes, fazer essa conexão da questão da LGPD
com a segurança da informação. Porque esse é um ponto principal. Muitas vezes as pessoas estão achando que a LGPD é só dados. A LGPD não é só dados. A LGPD é né? Dentro da LGPD nós temos muitas coisas. Dados, né? Eu diria que é o nosso ponto inicial da LGPD. Mas quando a gente fala de segurança da informação, a gente não fala só da segurança da informação dos dados. Né? Falávamos agora há pouco sobre isso. Onde estão os dados, né? Onde estão os dados. Né? Então, isso é importante a gente falar também. A gente tem uma fatia de mercado que é muito responsável, proativa, enxerga o benefício, né, de não procrastinar um projeto, uma adequação, não deixar de lado a cultura, não deixar de lado a consistência, né, como o Rogério comentou. Mas até queria consultar vocês, né? O quanto do mercado mais ou menos tem essa preocupação, essa proatividade, e o quanto do mercado se mexe porque sabe que vai ser penalizado. Pode ser que não seja, pode ser que seja, né, uma penalização com uma multa, né, por causa da legislação, mas o mercado às vezes pune tanto uma empresa, ou às vezes até mais severamente do que a própria lei, né, por questões de reputação, né? Então, mais ou menos no mercado, a metade das empresas se preocupam e a outra metade deixa de lado, ou quem é a maioria nesse caso? Eu percebo que nós temos 3 grandes fiscais na LGPD. Né? A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, né? E tem toda aquela questão da multa que gera preocupação, né? Mas a própria fiscalização da ANPD, que já está acontecendo, inclusive ela, né, trouxe recentemente uma lista com mais de 20 empresas que estavam sem o seu encarregado de proteção de dados, o DPO. Então, tem a ANPD, nós temos o nosso cliente, né, os titulares ou dos donos dos dados, e aí aqui a gente traz tanto o nosso cliente interno dentro de casa, os nossos colaboradores, né, que também estão preocupados com os tratamentos dos seus dados, e nós temos o nosso cliente final. Né? Então, muitas vezes hoje esse consumidor, ele está chegando numa loja e ele está questionando por que está coletando esses dados. Está lá fazendo um cadastro num aplicativo de banco e não está seguro com a questão da segurança. Então, a gente tem esse cliente e temos o terceiro fiscal, que este está muito forte, uma empresa cobrando da outra, né? Então, por exemplo, eu vou terceirizar uma empresa que vai cuidar do meu marketing, vai fazer o disparo dessas campanhas de e-mail. Imagina, ela vai ter acesso a toda a minha base aqui de clientes. Olha a responsabilidade. Se essa empresa de marketing, ela sofre um incidente, para quem que vai sobrar? Para mim que contratei. Né? Porque eu sou responsável pelos fornecedores que eu estou contratando. Então, nós vemos muito esse movimento, né? Esse efeito cascata no mercado. Uma empresa cobrando da outra. E muitas vezes a gente, né, se depara com esse cenário aqui na consultoria, vê empresa já desesperada assim, olha, eu já perdi 2 grandes contas. Era o contrato do meu sonho. Eu queria fechar muito com aquela empresa. Não deu certo. Porque não passa nem na homologação. Né? Que é esses questionários que as empresas recebem da LGPD e que não é só uma questão de sim ou não, eles pedem evidências, eles querem ver com os próprios olhos se a empresa está adequada. Então, eu vejo assim que este é um movimento hoje assim, muito forte dessa questão de adequação. E a questão de faz, não faz, metade, quando seria uma porcentagem disso, nós vemos alguns movimentos mais fortes em alguns setores, né? A gente vê muito forte nas empresas de tecnologia, né, por toda a sua responsabilidade e a questão da reputação, da confiança das empresas de tecnologia. A gente vê muito forte na indústria também. Então, em alguns setores a gente vê, sim, um movimento maior e outros a gente vê deixando ainda um pouco a LGPD de lado. Né? Então, essa questão setorial, de fato, tem, sim, uma... A gente trabalha, né, tem muitos índices, como a Lamara colocou, né, que publicam. Já vi, 74% das empresas no Brasil não se adequaram à LGPD, 60% não se adequaram. A gente tem 2 pontos para falar sobre isso. Primeiro, que esse critério do adequar ou não adequar é muito relativo, né, porque tem empresas que estão se, vamos dizer assim, autodenominando adequadas e Perfeito. Não têm conhecimento do que é, de fato, uma adequação à LGPD, né? Muitas vezes a gente está, né, às vezes a gente pega um projeto, alguém vem fazer uma consultoria conosco para a gente fazer um trabalho de PO,
as a Service, que é um serviço que a gente desenvolve, e a gente olha o que foi implementado e, na verdade, a gente tem que fazer... É preferível que a gente faça tudo de novo, né, do que... É igual corrigir o código-fonte que o outro colega fez. Às Começa vezes do é zero. melhor começar do zero. Então, tem muitas vezes, assim... É difícil a gente falar qual é o percentual, porque esses indicadores são difíceis de medir, né? Principalmente porque as consultas ainda não estão tão claras. Mas, como a gente já mencionou, depende muito do segmento, né? Por exemplo, a gente vê o comércio muito distante dos projetos de LGPD. O comércio rejeita LGPD, acha que é um problema. E aí, para aquele que está nos acompanhando aqui e é do segmento do comércio, eu gostaria de dar um recadinho. A LGPD não tem nenhum mistério, né? E o comércio rejeita porque ele acha que ele vai ter limitações para o trabalho dele. E ele não vai ter limitações, desde que ele faça corretamente. Sabe que uma grande fatia do mercado não faz projeto de adequação porque acha que vai burocratizar o problema, né? Vai criar um problema, na verdade, vai burocratizar o processo dele. E não é isso. A LGPD não tem nenhuma relação com essa questão. As pessoas precisam, talvez, se apropriar um pouco mais do que, de fato, é o projeto, né? E aí a gente vai ter um cenário bem mais seguro e de empresas com um número bem significativo de adequadas realmente à LGPD. Perfeito. O próprio nome diz, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. E como é que a gente protege os dados hoje? Majoritariamente? Com tecnologia, certo? Sim, com apoio. Com apoio da tecnologia, perfeito. Rogério, explica pra gente, de modo geral, o que significa proteger dados da minha empresa? Eu tenho uma empresa, eu tenho um monte de cliente, uma base de dados gigantesca, como é que eu protejo isso em termos de tecnologia hoje? Na verdade, tu tem que analisar o contexto da proteção, né? A gente fala de proteção da privacidade lá do dado pessoal, ou da proteção do ativo que tu imputou em sistemas, ou servidores, ou ambientes que tu tens na tua empresa, né? Aí tu vai analisar qual tipo de tecnologia tu pode aplicar. Um exemplo simples e o mais comum, né, é o backup dos dados para que tu não perca esses dados, vamos imaginar assim, né? Mas muito além disso, do backup dos dados, tu tens lá conseguir identificar e saber onde estão esses teus dados, quais são os tipos de dados, como que a classificação dos dados, que a gente já conversou em várias situações, quem tem acesso a qual dado, ou a qual local, que é aquele ambiente, e para cada ação que tu vai tomar para proteção, eu quero categorizar dados. Existe tecnologia específica para que tu possa categorizá-los adequadamente. Tu não vai pegar manualmente cada arquivinho, cada informação e categorizar. Pode. Tens que saber quais são primeiro, daí passa pelo processo, muitas vezes de identificação. Né? Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, também, a partir de passar por esse processo, tu pode também aplicar tecnologias que elas vão aplicar automaticamente, com base naquelas regras que tu classificou, essa categorização dos teus dados. Vamos lá, isso é questão de categorização, né? Mas vamos lá, proteger quem acessa a informação. O teu sistema, ele por design, quem implementa, quem configura, ele está bem parametrizado, tem acesso realmente, quem precisa ter acesso àquelas informações, isso é uma outra camada para tu aplicar no teu ambiente também, para proteger o acesso àquele dado que está lá. Então, é uma forma de proteção também. Porque muitas vezes quando fala de proteção, eu vou perder os dados. Ou ele vai vazar. Não é só isso aqui, também quem acessa aquilo, né? Muitas vezes o teu próprio usuário interno da empresa, ele também tem que ter um nível daquilo que ele pode acessar. Interno da empresa. Que teoricamente poderia ter acesso àquela informação, mas não, nem toda informação precisa ser acessível, inclusive para pessoas de dentro da tua própria empresa. Quem dera para fornecedores, né, que são os operadores, assim por diante. Os meus sistemas, onde estão meus dados, eles estão seguros, estão atualizados? Como é que eu mantenho isso de forma confiável, né, auditável? Eu faço análise, né, scans de vulnerabilidade de forma periódica, eu pego essas informações que eu recebi dessas análises e eu aplico as correções de forma constante. Não é rodar uma vez só que vai resolver, tem que ter uma rotina, consistência, novamente a gente fala nisso, né? Vamos lá,
o meu sistema está atualizado, então tá, eu elevei o nível de segurança de proteção dos dados também. Tá, mas o acesso à minha rede, ao meu ambiente, o firewall que eu tenho métodos de proteger a minha identidade, porque hoje o dado é o petróleo, o urânio, muitas vezes que fala também, mas como é que eu chego até ele? Como é que eu protejo o acesso? Porque por mais que tu parametrize quem pode acessar o quê, mas a identidade é do indivíduo. O Thiago, a Lamara, cada um tem a sua identidade. Como é que protege a identidade do Thiago para que nenhuma outra pessoa se passe pelo Thiago e daí vai ter acesso àquela informação? Então, existem várias tecnologias, sistemas de diversos fabricantes. A gente trabalha muito com a Microsoft, e na própria suíte da Microsoft existe licenciamento específico que tem essas capacidades para tu aplicar ou automaticamente ou manualmente. Vou dar um exemplo da categorização dos documentos que a gente falou, né? Mas assim, esse conjunto de tecnologias e soluções é que, pensado e alinhado de acordo com aquilo que tu já identificou e sabe o que tu quer fazer, é que tu consegue aplicar tecnicamente para tu elevar o teu nível de segurança do teu ambiente da empresa. Então, do ponto de vista de tecnologia, é nesse contexto. Existe uma oferta, acho que bastante vasta aí no mercado à disposição. As empresas é que têm que agora alinhar com seu plano, seu projeto de adequação, e aí utilizar delas, contar daí com um parceiro que possa auxiliá-las nessa jornada para que daí elas apliquem e façam uso, e a elevar o nível de segurança não baixe a sua produtividade. Eu acho que também essa é a questão. De novo, eu volto a comentar até algumas máximas que eu falo, que são pontos importantes, né? Não necessariamente quanto mais eu levo segurança, mais baixa a minha produtividade. Encontrar esse balanço para que as operações continuem funcionando de forma produtiva e segura. Perfeito. Thiago. Só complementar o Rogério, a gente vai falar de novo uma palavra que vai estar presente hoje no nosso podcast, que é a cultura, né? O Rogério estava falando sobre, né, implementar medidas de segurança, né? Às vezes a gente conversa com os clientes, né, ou com os colaboradores daquele cliente, e ele quer implementar, por exemplo, um multifator de autenticação, né? E aí o colaborador tem a opção de colocar ou não. O que o colaborador faz? Não coloca. Então é cultura, né? Nós temos ferramentas, isso está à disposição, a gente pode ter um ambiente bem mais seguro, mas a gente tem que mostrar para aquelas pessoas que estão ali à frente da máquina, né, literalmente à frente da máquina, que eles precisam entender que essas medidas não são simplesmente só para fazer por fazer, precisa, né? Então, eu já vi muitos reclamando e optando em não colocar, por exemplo, uma das ferramentas que é o multifator de autenticação como uma forma de proteção. É difícil, não, eu tenho que estar com meu celular logado para poder colocar a senha. Tem, né? Tem que receber o meu e-mail para colocar a contrassenha. Tem, né? Mas é uma forma de segurança, para saber realmente que é aquela pessoa que está ali, né, autenticando, né? E lembrar que é a tua identidade. É a tua identidade. É a tua assinatura, aquela credencial de acesso que é única e exclusiva sua. Então, assim, recurso tecnológico à disposição para tu elevar, existe. Aliás, agora só que tem que utilizar. Aliás, puxando esse assunto, outro dia estava conversando com uma pessoa, e aí ela estava questionando o multifator do .gov, né? Poxa, do .gov, o que nós temos hoje de informação dentro do .gov, a gente deveria ter no mínimo uns 3 multifator de autenticação. E ela estava querendo tirar do .gov dela o multifator. Ela disse, mas daí eu tenho que entrar e botar contra... Sim, mas a quantidade de informação que tu tem dentro do .gov, se tu tem só uma senha e tu tá achando isso seguro, né? Com detalhe, né? Que muitas pessoas, né, salvam a senha ainda no seu computador, né? Ou seja, quem abre o computador ou o celular não tem nem preocupação nem de procurar a senha, né? Então já entra, já loga, e aí tem pessoas questionando esse multifator no .gov. Então é uma questão cultural, as pessoas precisam sim entender. E olha a importância, né, de ter um porta-voz desse tema dentro da empresa, né? Uma pessoa que, né, vai ali batalhar pela segurança da informação, pela LGPD, né? Uma pessoa, uma empresa, né, que, né, muitas empresas fazem também esse trabalho terceirizado, super especializado, mas é importante ter, porque senão, o que acontece? Vai ficar para trás. E a correria do dia a dia, hoje o mercado é muito dinâmico, outras coisas vão passar na frente e a gente vai dormir no ponto com a segurança, né? Esse exemplo do multifator, ele é excelente porque, inclusive, a gente consegue perceber isso na nossa vida pessoal. As pessoas conseguem criar uma conta no Instagram e pular essa parte do multifator.
né? E conseguem estar usando ali o WhatsApp e não ter. Então, assim, tá ali facilitado para tua pressa, para tua correria, tu consegue criar conta, fazer o teu cadastro, né? Então, quem vai brigar pela segurança, pela privacidade, ser uma prioridade dentro da empresa, a gente ter essa preocupação e ter isso implementado, ter isso vivo. Então, é muito importante ter essa figura, né, dessa pessoa ou dessa empresa que vai ser responsável pela segurança da informação LGPD, senão outras coisas vão passar na frente e esse tema fica de lado, né? E às vezes a gente só sai da inércia, mesmo sabendo que a gente precisaria ter saído antes, né? Quando acontece alguma coisa. Né? E acontece muito por aí, negócio de vazamento de dados, incidentes de segurança como um todo, porque a gente vê notícias, né? Inclusive essa semana saiu uma de um grupo que está atacando aí o mercado pelo .gov ali, né? Fazendo ataque de phishing. Mas a gente vê muitas notícias de empresas grandes, de grandes casos, né? E localmente, às vezes, a gente não vê muita coisa acontecendo, né? A gente não vê a empresa aqui do lado, você não sabe se foi atacado ou não, às vezes ficou quietinha. Acontece muito esses incidentes a nível médio, né? Ou mais... regional, né? Mais, tipo, será que acontece comigo? Acontece mesmo, né? A gente vê sendo noticiado, né, na grande mídia, empresas, né, muito famosas, conhecidas, até porque o que vai dar manchete, clique, mas né, quando a gente fala do pequeno, do médio, é ainda mais frequente. E as consequências são ainda piores. Né? Muitas vezes essas grandes empresas, a gente, mesmo vendo os grandes sofrendo tanto, ninguém está livre e para todo mundo é sempre muito ruim passar por um incidente de segurança, né? Mas aquele pequeno, aquele médio, que ele não parou para pensar sobre isso ou não se estruturou, quando acontece, né, é aquele desespero. Eu tenho backup. Tá, mas como é que tá a integridade desse backup? E ele tá atualizado? E não, também o backup foi corrompido. É aquela loucura toda. E hoje, com a LGPD, a gente tem uma grande diferença nessa situação de um incidente de segurança, né? É um divisor de águas, porque vimos muitas empresas ao longo do tempo empurrar a poeira para debaixo do tapete. Né? Às vezes, nem dentro ali da própria organização, se o incidente não fosse catastrófico e parasse tudo, né? Muitas vezes nem ficava sabendo que ali uma determinada área, com um determinado sistema, teve um incidente, né? Se abafava a situação. E hoje as empresas precisam notificar, precisam dar visibilidade, né? Então, e tem que fazer esse reporte para a nossa autoridade. São 3 dias, a gente sabe que isso, quando tem um incidente de segurança, 3 dias não é nada, mas a empresa já tem que notificar, olha, eu estou no meio aqui de um incidente. Né? E depois ela vai fazendo ali, né, comunicações, alimentando a NPD, né, trazendo ali mais informações sobre o que aconteceu. Então, é um cenário que, assim, nenhuma empresa está livre. As consequências sempre são muito duras e tem essa questão de fazermos a notificação. Nós já fizemos algumas notificações de cliente, né, que tiveram incidentes na NPD. É um trabalho em conjunto muito importante, né, da TI, né, a segurança da informação, o jurídico e a colaboração das áreas de negócio. Muito legal a gente falar sobre esse ponto de incidente, porque fica essa pergunta para quem está nos assistindo também. Como é que está o clima na tua empresa? Os colaboradores, eles estão confortáveis de falar que tiveram um incidente? Tu imagina se, sem querer, eu mando aqui uma planilha com os dados do nosso cliente para uma outra empresa que não deveria ter acesso. E aí eu peço para essa pessoa deletar, ela fala, não, eu não vou deletar. Né? Começa ainda até te chantagear. A gente tem um cliente que já passou por uma situação dessa, começou a extorquir a empresa, falando que não, ia deletar, que queria receber dinheiro nesse nível. Né? Então, imagina, como que esse colaborador está confortável de falar que ele teve um incidente. Mas daí como é que vocês entendem que a empresa se comporta numa situação desse exemplo, por exemplo, né? Porque muitas vezes, eu tenho receio de reportar. É uma situação que, não, aconteceu. Estou sendo extorquido, estou mais preocupado com aquela situação do meu negócio, mas não do reporte, que aquele dado realmente foi vazado, porque é um vazamento. Sim. Por mais que tenha sido não intencional ali, não foi um ataque de hacker, algo nesse sentido, mas foi o dado vazou. Sim. Como é que vocês entendem a postura da empresa, essas preocupações que ela tem hoje? Porque imagina, e vamos falar de ataque de hacker também, ou criptografia, mas assim, porque a empresa às vezes para e pensa, vou fazer um papel aqui, olhando vários prismas, né?
Mas se eu me reportar, eu vou me incomodar mais do que eu ficar quieto. Como é que vocês entendem isso? Qual o tipo de não represália, mas o que pode ser negativo do ponto de vista da empresa que reporta efetivamente, o que não. Isso, inclusive, muitas vezes até o reporte ajuda. Quando a gente fala de ataques, reportar que realmente houve um ataque ajuda também a combater esse tipo de situação, né? Então, como é que vocês entendem nesse contexto eu tô com receio de reportar porque eu acho que vai ser pior eu reportar do que eu ficar quieto, por exemplo? Na verdade, Rogério, tem um ponto bem importante, né? A lei, ela dá, primeiro, a obrigação do reporte. Então, não é uma opção. É uma opção. Mas ela estabelece algumas condições para esse reporte, né? Não é todo vazamento de dados ou todo incidente que ele tem que ser reportado. Uhum. Eu tenho que trazer prejuízo para os titulares, né? Eu tenho que ter alguns critérios que deverão ser preenchidos. Então, falando com a empresa, né, e principalmente falando como DPO e falando com os DPOs que estão nos assistindo, tem que sentar na mesa, entender o que foi de fato aquele incidente, né, verificar se é um incidente que comporta realmente o compartilhamento com a NPD e eventualmente com os titulares. Nem todos serão, né? Então, a gente tem algumas circunstâncias que a própria lei diz que, né, por exemplo, né, a gente falou de criptografia, né? Eu posso ter um arquivo eventualmente ali vazado, mas que estava criptografado, eu não vou, aquela planilha estava criptografada, ele não vai ter acesso, eu não vou trazer danos para os titulares, né? Então, esse é um ponto bem importante. Mas o outro ponto, né, da questão dos incidentes, aí falando de pequenos incidentes, é que a partir do momento em que a gente consegue ter uma relação com os profissionais da empresa, que eles se sentem à vontade de falar, a gente começa a corrigir o problema lá na raiz. Porque enquanto eles não trazem, né, poxa vida, cliquei num phishing, né, compartilhei uma planilha que eu não deveria, acessei um software que eu não deveria. Se eles não trouxerem esse problema para mim, eu estou presumindo, né, que tá ok, que eles estão entendendo qual é a demanda que vem da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, mais uma vez, a gente vai falar a palavra cultura, que eu acho que eu vou falar amanhã toda aqui, né? Mas é justamente isso. A gente precisa educar as pessoas para elas se sentirem à vontade e a gente corrigir o problema raiz. Porque, eventualmente, aquele profissional que não se sentiu à vontade, né, de compartilhar uma falha dele, né, humana, passível de correção, tranquila, pode ser que outro esteja cometendo e aí a consequência seja muito maior. Encadeie, né? Encadeie, né? Então, a gente fala muito isso. É um efeito psicológico que a gente fala do nosso processo de implementação, de convencer eles. Inclusive, a gente tem um treinamento sobre segurança da informação que a gente trata disso, dessa conscientização sobre circunstâncias que devem ser comunicadas com o DPO. Para o DPO sentar assim, poxa vida, compartilhei uma planilha. E vejo que a planilha, a gente já teve situações de planilhas compartilhadas, de cliente, né? Poxa, compartilhei sem querer aqui uns dados que estavam numa planilha. Eu já tive uma situação que tem total razão e que isso acontece muito, na hora de mandar um e-mail para uma pessoa, ao invés de colocar como cópia oculta, coloca todos os e-mails aparecendo. Isso, bom, eu recebo e-mail assim, né? A gente tem algumas empresas que têm esse hábito, péssimo hábito, e fazem isso. Isso é um vazamento de dados. Ela está achando que não é. É um vazamento de dados, talvez de pequena monta, de que não pode trazer. Mas eu estou compartilhando o e-mail, que é um dado pessoal, indevidamente com outras pessoas. Qualquer uma daquelas pessoas que está ali naquela listinha pode sim se sentir prejudicado por aquele compartilhamento e buscar eventualmente uma reparação. Mas deixa eu perguntar especificamente agora que tocou nesse ponto de e-mail, com cópia ou com cópia oculta, né? Mas daí nesse caso que tu falou aí agora de não botar em cópia oculta, né, e colocar em cópia, vai depender muito da finalidade daquela comunicação ali, né? Vamos pensar assim, eu estou mandando uma lista, deixa eu ver se eu entendo de uma forma mais, tentar exemplificar, né? Aí eu gerei agora uma newsletter da TechJump e eu botei todo mundo em cópia aparecendo. Uhum. Não deveria. Não é uma boa prática. Então essa não é boa prática e
que a gente deveria evitar, se fosse o caso, né? Agora não, eu estou numa comunicação de pessoas envolvidas num determinado assunto e elas estão em cópia aparecendo até por necessidade dessa troca e qualquer uma ali poder responder. Aí não tem problema, a finalidade não teria atingida, Vou né? botar lenha na fogueira. Não botei as pessoas, eu botei o grupo. Botei lá o RH, todo mundo que trabalha no Recursos Humanos vai receber. Aí vai cair naquele ponto que a gente estava, né, que tu comentou, que a gente fala tanto dessa questão do princípio do menor privilégio, né? Das pessoas terem acesso somente àquilo que é necessário. Então, será que a área inteira de RH precisa receber? Né? Todos os nossos analistas, os estagiários, todo mundo tinha que ter acesso àquela informação. E muitas vezes, de novo, a questão da pressa. Mas eu tenho que botar lá cada pessoa do RH que tinha que saber do assunto? Não, eu vou botar aqui o grupo do RH, que aí todo mundo recebe. Né? Então, muitas vezes a gente se depara com essa questão que olha e fala, não, mas como que essas pessoas aqui, né, esse grupo teve acesso a essa informação? Era só fulano, ciclano, beltrano que tinha que ter. A questão do incidente, eu acho importante a gente falar também algo que a gente percebe. Gente, isso aqui não tem questão de ser pequena, média, grande, né? Missão, visão, valores. Lá nos valores, a empresa que tem a questão da transparência faz toda a diferença na hora dessa questão de reporte de incidente, né? Então, a gente falou aqui, primeiro, o colaborador, ele tem que estar confortável, né? Ele não tem que virar lá madrugadas fazendo gambiarras e tentando resolver ali o problema, abafar a situação. Ele tem que, primeiro de tudo, se sentir confortável em reportar. E esse colaborador reportou. A gente sabe, não está só na nossa mão, inclusive na nossa mão aqui como DPO ir lá e fazer o reporte. Nós precisamos da aprovação da alta direção. Isso. Essa alta direção está disposta a comunicar? É isso que eu ia te perguntar. Quem comunica? O DPO faz o papel executor da comunicação, né? Mas é o controlador que tem que autorizar o DPO a comunicar. Sim. Isso. Não é o operador, não. É a alta direção. A decisão do controlador autorizar o DPO a fazer a comunicação. Inclusive, Exatamente. se discutia a responsabilidade do DPO nessas situações, né? Porque daí, logo que a lei entrou e muitas dúvidas que eram naturais tinham sobre a lei, né? Se perguntava, mas o DPO vai ser responsável por não comunicar? Não. O DPO é o intermediador. Ele vai ser responsável se ele não adotar as medidas que ele deveria adotar. Aí o DPO que está aqui nos acompanhando, ou a dica que a gente pode dar é registra tudo. Essas reuniões com o que recebeu o comunicado de um suposto incidente, esse reporte que fez para a alta direção, dizendo que houve um incidente, esse incidente deve ser comunicado por causa disso e disso e disso. O reporte dessa alta direção dizendo que não é para fazer o que é para fazer, ele tem que guardar, porque aquilo ali é o que pode eventualmente proteger ele, né, indiretamente, porque quem vai responder por esse incidente é a empresa, né? Eventualmente a empresa pode tentar responsabilizar ele porque ele foi omisso ou porque ele não fez o que deveria fazer, e essa documentação é muito importante, né? Então, o que a gente fala a gente não pode ignorar esses pequenos detalhezinhos. Como DPO, a gente tem muito esse cuidado. Não, peraí, deixa eu entender melhor o que está acontecendo. Né? Tá me dizendo que vocês enviaram um e-mail para todo mundo, né? Não era um cliente nosso, na verdade, de LGPD, é uma empresa que a gente trabalha lá. Outro dia os caras compartilharam, eles compartilham, né? Toda semana é um comunicado com 450 e-mails, né? Posso dizer que eu não me sinto confortável, né? São escritórios como o meu, né, que estão ali recebendo e-mail. É toda semana. Todos os e-mails que eles mandam para os 450, todo mundo aberto. É uma boa prática? Lógico que não, né? Essas informações, esses dados pessoais podem cair em qualquer lugar, né? Pode ser, e sem maldade nenhuma, ou com maldade, né? Poxa, eu tenho uma base de e-mails aqui, peraí, deixa eu... Interessante, né? Eu tenho aqui algumas empresas que são perfil, né? Deixa eu atender e vou lá. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com essas informações, como a gente compartilha esses dados, né? Como essas informações, como a gente trata essas informações internamente dentro da empresa. E aí, voltando à pergunta, né? É o choque cultural da gente sensibilizar todos os colaboradores que esses pequenos incidentes fazem parte de uma rotina que tem que chegar na mão do DPO. A gente pode falar de fator cultural aqui, o quanto for necessário, porque na maioria dos casos é o elo mais fraco, né? Não que as pessoas sejam culpadas, né? Não estou apontando o dedo
para mim, para a gente, né, que todos nós somos colaboradores da empresa onde a gente trabalha. Mas, de fato, a maioria dos incidentes acaba acontecendo por falha ou por falta de conscientização humana, um clique errado que foi feito, um compartilhamento inocente de alguma informação, e isso vai escalando. Às vezes, no caso da planilha, mandei a planilha para outra empresa. Não estou nem sendo extorquido pela empresa, tudo certo, né? Mas eu não tomei o devido cuidado, às vezes, de compartilhar aquele dado da forma correta. Aí a empresa foi lá, salvou a planilha na sua pastinha e tal, e aquela empresa teve um ataque. Aquela empresa teve um vazamento dos meus dados que estavam lá, e eu até esqueci que eu mandei mês passado uma planilha para lá, e quando vê, o meu cliente está exposto ou meus dados estão expostos por causa de outra empresa aqui. Enfim, é uma cadeia gigantesca. Né? Então, o fator cultural realmente depois que a gente tem a infraestrutura bem arquitetada, bem blindada, segura, blindada, né? E continuamente sendo reforçada, a gente vai para o fator humano, a gente vai para as pessoas que precisam constantemente serem lembradas de que basta um clique, basta abrir um PDF inocente na tua máquina, que aquilo ali já instalou um malware e ali foi. Né? E assim, né? A gente precisa constantemente se conscientizar, porque pode ser simples para alguém que está constantemente envolvido no tema, preocupado, sempre lembrando, não clico, mas o deslize, como tu falou, pode acontecer. Mas também nas empresas entram pessoas novas, né? Existe uma rotatividade de profissionais, vamos pensar assim, né? E como tu consegue medir o quanto esses profissionais que estão trabalhando contigo, eles estão realmente num nível de maturidade que te traga segurança. Então, essa atuação constante de conscientização é tão importante para isso. Para que como é que tu institua também, né, indicadores para tu poder medir isso aí de todos os teus colaboradores, de todos os teus fornecedores, inclusive, eles estão com um nível de maturidade para que eles também não sejam, né, o elo totalmente fraco ou vulnerável da tua cadeia de proteção. Porque a corrente é o elo mais fraco, né, é aquele que vai realmente abrir a porta ou a brecha para que tu possa sofrer algum tipo de ataque futuramente. Então, acho que todos os elos tu tem que prestar atenção. Infraestrutura, nuvem, sistemas, pessoas e assim por diante. Essa parte de pessoas eu acho muito importante, né? E até que o envolvimento, né, da TI junto com o RH, essa parceria, fazer parte do kit de boas-vindas, né? Então, o colaborador, ele chegou para trabalhar, a gente já vai começar ali que eu vou entregar um equipamento para ele, né? Vou entregar para ele um notebook, um celular, né? O que pode e o que não pode? Ele pode chegar em casa, usar aquele computador para jogar um jogo? Ele pode, naquele celular, colocar as redes sociais, né? Então, para começar já essa história, eu já tenho que ter ali uma política, né? E não só um documento para aquele colaborador assinar, mas também uma conversa. Olha, né, tá aqui, como é que tá o teu dispositivo, já vem aqui com o antivírus instalado. Mas ter aquela conversa de segurança também junto com a parte documental, né? O termo de responsabilidade ali que ele vai assinar, a política que ele vai receber, os treinamentos que ele vai ter de LGPD, segurança da informação, kit de boas-vindas e prazo, pessoal, né? Quem está escutando a gente, então, 2 semanas, 1 mês que aquela pessoa tem para concluir, mas aquilo ali já tem que estar logo ali na chegada daquela pessoa, né? Então, a gente tem que cuidar muito desse ponto, porque é muito comum, é muito dinâmico essa rotatividade e essa preocupação de manter o tema, né, vivo. E aí falei do recém-chegado, mas e aqueles que já estão na empresa? A cada momento tu tens a oportunidade de tu aplicar segurança ou conscientizar como fazer o melhor uso daquela tecnologia, daquele recurso que está à disposição. Sim. Ou mesmo a interação entre as próprias pessoas, clientes e fornecedores que tu tem. E se adaptar aos formatos e a correria também das pessoas, né? Então, por exemplo, mas estás querendo me dizer então que o meu colaborador vai ter que parar toda semana para assistir um treinamento de LGPD e segurança da informação de 1 hora. Mas e se a gente aproveitar
fazer pílulas. Né? As pessoas não estão tão acostumadas ali a consumir um vídeo rápido, então a gente faz muito isso, né, Thiago, nos nossos clientes como DPO, de ter as pílulas. Então manda lá, tem lá né, já os grupos, a intranet da empresa, o colaborador recebe ali aquela pílula quinzenal. Em indústrias que tem muito essa questão do refeitório, a gente passa um videozinho de LGPD, segurança da informação. Não tem os TBTs aí de quinta-feiras? Não tem, né? Por que não tem o TBT da LGPD também ali, ou a lembrança, o dia, né? Sim, colocar a criatividade para jogo e descomplicar é muito importante, porque as pessoas ainda vão franzir um pouco a cara quando escutarem LGPD, segurança da informação. Às vezes até torce para ter uma reunião bem naquele horário do treinamento, né? Porque não quer participar. Mas aí é que tá, o nosso desafio de descomplicar, né, e trazer esse tema de uma forma que seja mais leve, que a pessoa consiga entender, mas sem perder a seriedade do assunto, né? Esse equilíbrio. Muitas vezes uma informação que tu tens hoje, estás consciente, o teu colega do lado não tem. E para ele é uma novidade. Para ti já era normal. Nossa, tu age dessa forma? Se não, para ele foi uma novidade e ele aprende com isso e aí todos ali elevam o nível de maturidade da cultura do grupo. Né? Isso é importante, Rogério, porque assim, a gente não pode presumir que o nosso colega esteja, né, não estou nem dizendo no mesmo nível, consciente não é como a gente nível, está, é questão né? de conhecimento. Até aquele momento ele não tinha, né, por vários motivos. Aquela consciência ali. Aquela consciência, ponto, né? E isso também, a gente, desde o começo, né, desde 2019, que nós começamos os projetos de LGPD, a gente nunca abriu mão da parte de conscientização e treinamento. Sempre, sempre, sempre. Né? Sempre, e sempre entendendo muito, né, o que aquela empresa demanda, né? O que tipo de dado que ela está armazenando, qual é o comportamento dela em relação à segurança, fazendo uma linguagem adaptativa, vamos dizer assim, né? Como a Lamara bem colocou. A gente tem empresas que não adianta dar um treinamento de 1 hora para as pessoas, né? Não vai conseguir o engajamento. Porque o principal não é a gente falar, o principal é eles entenderem, né? Falar, a gente pode ficar compartilhando várias informações. O nosso êxito no treinamento é fazer com que eles tenham compreendido. Então, às vezes, né, a gente adapta os projetos, ao invés de fazer um treinamento de 40 minutos, porque não vai conseguir o engajamento, vamos fazer pílulas, né? Vamos fazer pílulas, vamos mandar pelos grupos da empresa, que a empresa tem privado, vamos colocar um vídeo lá no refeitório, tudo isso a gente já fez, né? Então, isso é importante. E não só, né, até trazendo para outras áreas, né? Não só na LGPD, mas outras áreas também, toda a gente trabalha hoje, né? O escritório trabalha, por exemplo, com outros segmentos, além da LGPD, e tudo a gente tem esse viés do treinamento, dessa ideia de conscientização, de preparar as pessoas para aquelas mudanças. E esse treinamento, esse reforço de cultura estratégico e criativo, às vezes, eles partem do ponto do princípio, da base, que é a política criada dentro da empresa, correto? Correto. Sim. Como é que a gente cria uma boa política de segurança de dados dentro da empresa? Ela precisa, acima de tudo, ser customizada de acordo com a realidade, com o segmento de cada empresa. Jamais, por exemplo, um banco vai ter uma política igual uma agência de publicidade, igual uma indústria. Né? E a gente está numa era que, né, tu abre lá o ChatGPT e fala, ChatGPT, cria para mim aqui uma política de segurança de dados, vai te dar lá, uma política de segurança de dados de uma indústria. Aquilo ali é a tua realidade? Aquilo ali reflete o que vocês estão fazendo, reflete a infraestrutura, as ferramentas que tu tens implementada, reflete a tua cultura, né? A gente vê, por exemplo, vai fazer projeto num banco e numa telecom. Eu até brincava, eu falava, gente, aqui é tudo proibido, até pensamento, né? Aquele espaço que tu, né, muitas vezes não consegue ali abrir um YouTube, nada. Tu vai para uma startup, já tem ali uma flexibilidade. E aquilo ali é cultural, é de acordo com o segmento ali de cada organização. Então, o primeiro passo é fazer esse levantamento de requisitos. Então, não tem como tu já chegar, abrir o documento e sair lá escrevendo a tua política. O primeiro passo é levantar esses requisitos. Então, fazendo uma analogia aqui bem simples, né? Eu não vou construir um prédio, eu não tenho que saber.
como que vai ser quantos andares, qual vai ser a cor, se tem sacada, não tem. A gente vai levantar todas essas informações. Então, a mesma coisa a gente precisa fazer com as nossas políticas de segurança, as nossas políticas de privacidade. Levantar essas informações, fazer um verdadeiro raio-x da empresa, né? E definir o que a gente espera, qual que é o nosso desejo. Tá, Lamara, mas tem várias coisas aqui que eu quero fazer que a minha empresa ainda não tem implementada. Isso é uma dúvida muito comum. Eu escrevo na política ou não escrevo? Né? A política, ela tem que definir as regras ali da empresa, a regra do jogo, o que é esperado, né? Então, ela vai constar na política, mas se tu ainda não tens implementado, leva para o teu plano de ação. Vamos priorizar, né? E aquilo ali, em algum momento, vai acontecer. Será implementado. Então, eu vejo que é bem importante esse trabalho, né, do levantamento de requisitos, fazer a construção dessas políticas e ter o plano de ação em ação, né? O plano de ação, ele não pode ficar na imaginação, como muitas vezes a gente vê lá na empresa, tem o documento, tem os riscos classificados, mas não tem ninguém com aquilo ali embaixo do braço, né, batalhando para fazer aquele plano acontecer, né? Esse conjunto. Eu diria que dentro da construção desses documentos, a gente sempre fala que a gente tem que ouvir mais, falar menos, né? Então, precisa entender exatamente, né, qual é o comportamento daquela empresa, qual o padrão exigido pela norma, como, né, bem colocado pela Lamara. A gente, se não está sendo feito daquela forma, e precisa ser feito, porque a norma orienta, nós vamos colocar como um plano de ação, vamos criar a nossa política como está hoje a empresa, coloca como plano de ação e vamos executar essas medidas. Mas o principal fator é escutar muito bem, né? E, mais uma vez, conscientizar as pessoas de que elas precisam entender, né, quais são os passos para que essa implementação aconteça de forma tranquila e que atinja os objetivos que a gente quer, que é a proteção dos dados pessoais, proteção daquelas informações. E o Rogério falou um pouco no comecinho da nossa conversa sobre integridade, né, proteção desses dados, né, proteção do sistema, os acessos indevidos, né. Isso também a gente fala muito dentro da criação das políticas, né. Às vezes a gente tem um monte de regra, mas e como que isso está acontecendo efetivamente, né? O pessoal está preparado, de fato, para essa proteção acontecer, estão exercendo, de fato, aquilo que está no papel, porque é um outro problema que nós temos. Às vezes está uma política show de bola, muito boa, legal, né? E na prática, como é que ela está acontecendo? Então, esse é um ponto bem importante, né? Eu vou deixar também mais uma dica aqui para quem, né, tá nos ouvindo, assistindo. O legal design foi algo que a gente tem implantado nos últimos anos na consultoria com os nossos clientes e tem dado um resultado muito bacana. O que é o legal design? Né? Essa política, por exemplo, de segurança... As políticas, né? Porque são várias políticas de segurança da informação, as políticas de privacidade, esses procedimentos, eles estão de uma forma muito mais visual. É diferente daquele documento textão que a pessoa olha e fala, nossa, pera... Deixa eu até tomar um café para ler esse documento aqui, porque bate o olho assim, já parece aquele documento chato, difícil de ler, de entender. Então, o legal design, ele traz essa simplicidade, traz um resultado muito bacana e a pessoa consegue ali bater o olho e entender sobre o que está falando ali na política. Então, isso traz um engajamento muito maior para as nossas políticas, acompanhada das pílulas, porque outra coisa super importante, a gente chega numa empresa, vai fazer uma auditoria de LGPD e pergunta, tua empresa possui as políticas de segurança da informação? Sim. Onde que está? Cri. Não sabe onde é que está a política. Adianta? Porque numa situação dessa, a pessoa não sabe onde consultar, não tem essa informação acessível, a política tem que estar ali no dia a dia para apoiar. Não é para bonito, não é um quadro que a gente vai botar na parede, né? Então, ela tem que fazer parte desse dia a dia. Isso já é um ponto que a gente olha e fala, opa, tem a política, mas ela não está disseminada, não está conhecida, né? Não vale, precisamos melhorar. Olá, Mari. Quando eu peço para o ChatGPT criar a política de uso de IA dentro da minha empresa? Como é que é esse caso? Aí agora eu fico até sem palavras, né? Porque... E assim, a gente tá brincando, mas esses dias mesmo a gente se deparou com uma política de privacidade de uma prefeitura que, desde o início ali da política, insira a data.
insira o nome Entre colchetes, eu assim? sei certinho, assim, Boa. para preencher. Aí lá no final, na seção, né, do entre em contato com o DPO, insira aqui o nome do DPO, insira aqui o e-mail de contato. A pessoa não cedeu nem ao trabalho, né, de ir lá e trocar. A questão, né, da política de IA é algo que agora a gente, né, política de uso da IA, a gente está vendo esse movimento muito forte nas empresas e vamos ter que dar esses passinhos para trás, né? Então, primeiro de tudo, quais são as ferramentas de tecnologia, né, de inteligência artificial que a minha empresa está utilizando ou implantando ou desenvolvendo, porque a gente tem que ter a preocupação, né, com todos esses cenários. Não é só hoje, eu vou me preocupar, a OpenAI lá, dona do ChatGPT, que se vire, ela que vai ter que se preocupar com regulamentação. Não, já o Brasil vai ter o seu marco legal da inteligência artificial, ele está no forno, está lá, Câmara dos Deputados fazendo vários seminários e reuniões, deve aprovar ainda esse ano. E está lá muito claro, né? Tanto para quem utiliza inteligência artificial, então uma organização como mero usuário de inteligência artificial vai ter que se adequar, aquelas que implantam, acoplam ali as ferramentas de inteligência artificial e aquelas que são provedoras e desenvolvem também. E vai ter que começar com esse trabalho de fazer um inventário. O que tem hoje aqui dentro da minha empresa utilizando inteligência artificial? Legal, então já tenho... Aqui eu já vou conhecer algumas novidades, algumas ferramentas que eu nem sabia que o pessoal estava utilizando. Bacana, vamos fazer esse raio-x, né? E depois, de novo, definir esses requisitos, o que a gente espera, o que vai ser permitido aqui, o que não vai, qual que é a ferramenta que a TI vai homologar e falar, olha... Esse aqui é o nosso assistente oficial de reunião. Esse aqui pode utilizar. Os outros, pessoal, não fizemos uma análise, não é tão seguro assim. Então, a gente vai ter que ter essa política de uso de inteligência artificial. E, de novo, a palavra do dia, cultura. Reforçar muito essa questão da cultura. Então, jamais, por favor, coloquem lá no ChatGPT para criar uma política, porque vai ser só mais um documento para bonito. Claro, pode te dar uma luz, pode te dar um norte, um guia, né? Mas não ele substituir esse trabalho que a gente precisa fazer. O documento, ele é fraco, né? O documento sozinho, ele por si só, ele vai valer o quê para a empresa, né? Sim. E é quase que inevitável o mercado ele ser atropelado por essas questões de... Porque a tecnologia, ela vem, é lançada, todo mundo começa a usar, depois que a gente vai entender as implicâncias, o certo e errado, as boas práticas e tudo mais. Mas, felizmente, né, Rogério, hoje a gente tem, nessa era da IA, a gente já tem os recursos de tecnologia para a gente entender o caminho correto de utilização dela. Claro que a maioria das empresas ainda estão num cenário um pouco arriscado, porque, né, estão entendendo o funcionamento da própria tecnologia e depois que elas vão entender a melhor forma de fazer isso, né, de implementar dentro da empresa. Mas hoje a gente já tem uma boa forma de implementar, que, por exemplo, ao invés de eu sair usando o ChatGPT, eu posso botar um Copilot dentro da minha empresa, né? Então, como é que, de forma bem simplificada, para as empresas se prevenirem, utilizarem da forma correta, o que ferramentas como o Copilot, por exemplo, pode proporcionar para as empresas, né, que mesmo que não tenha uma política, mas que pelo menos em termos de tecnologia elas já estão mais tranquilas, mais seguras, porque não estão tão expostas assim, né, com seus dados. Como a Lamara falou, primeiro tu tem que fazer o levantamento do que estás utilizando, né? O que os colaboradores estão utilizando na empresa. Naquele momento tu vai identificar quais são essas ferramentas, essas plataformas de IA que tu está disponível. Tem disponível ou está em uso, né, no teu ambiente. Para que tu possa avaliar se essa IA ela é pública, ela é aberta e eu não deveria estar usando ela para essa finalidade ou com essas informações. Aqui, se eu botar um dado sensível, um dado pessoal de um cliente meu numa planilha, eu compartilhei com aquela IA pública aquela informação. Diferente, quando tu falou do Copilot, a versão licenciada da plataforma, que se tu, como usuário, tem ela licenciada no teu ambiente, para o teu usuário, tu pega essa planilha, tu muda a chavezinha, aquela planilha que tu compartilhar vai estar dentro do ambiente da IA, do tenant, né, do espaço privado da tua organização lá na plataforma da Microsoft. Então, como vai ser manipulado aquele dado? Vai ter acesso quem? Vai ter acesso a tua IA, né, naquele teu ambiente
fechado, blindado, e pessoas, né, dependendo de como tu vai utilizar essa informação dentro daquela IA, que tem acesso também àquele documento que tu compartilhou. Porque também é assim, né? Tu pega o Copilot, por exemplo. Tu pode fazer perguntas internamente do ambiente, onde tu, por exemplo, eu tenho a massa de propostas comerciais da minha empresa, eu tenho acesso àquela área, está lá hospedada no SharePoint, eu peço o insight para o meu Copilot para me ajudar a construir uma proposta que tenha essa característica, com base nas minhas propostas anteriores. Se eu não deveria ter acesso a um documento que está dentro de uma área ao qual eu tenho acesso, aí ela vai pegar, vai achar aquele documento ou parte daquela informação e vai trazer para mim naquela minha consulta. Então também a preocupação de novo, né, o mínimo de acesso possível para o usuário, para aquilo que ele realmente tenha necessidade de acessar, porque quando eu boto uma IA no meu ambiente, ela vai procurar e vai trazer o insight, vai me ajudar com base naquilo que eu tenho acesso. O Copilot no ambiente corporativo ele tá alinhado com essas proteções, esses controles para ele se basear em informação para me responder com base naquilo que eu tenho acesso. Diferente, e se eu não tenho bem isso parametrizado no meu ambiente lá do SharePoint, por exemplo, o Copilot vai me responder, quem sabe, dados de financeiro que eu não deveria ter acesso, composto da minha proposta. E essa proposta é mais vantajosa porque na planilha do financeiro tal, a gente observou que a lucratividade foi maior. Aí o vendedor que não deveria nem ter acesso àquele tipo de informação, teve acesso. Sim. Então é esse tipo de contexto, não só da IA, né, mas da tua plataforma que ele está se baseando a informação, também tem que ser bem pensada, bem configurada, bem parametrizada, né? E isso é o básico de sempre da TI, né? Então, permitir acesso a quem realmente deve. E a IA pública é totalmente aberta, então a surpresa vem do que a IA tem de conhecimento dela lá, e a hora que eu botei uma planilha, ou botei uma informação, ela pode usar isso aí para outras consultas de outras pessoas que tu nem gostaria que tivesse acesso àquela informação. Então, acho que essa preocupação, né, de tu entender aonde eu vou compartilhar, qual o tipo de dado e qual IA ou qual ambiente eu devo fazer uso para eu poder utilizá-lo e me tornar mais produtivo da melhor maneira possível, mais seguro, né? Eu acho que esse exemplo do Rogério foi fundamental para a empresa, né, que inclusive está dando seus primeiros passos agora na inteligência artificial. Se ela não quer ter altos custos e retrabalho, muita dor de cabeça depois, olha que maravilha envolver a segurança da informação logo no início. Já vamos fazer as tuas soluções de IA, né, trabalharem aí ao teu favor, te gerar muito mais produtividade, lucro, crescimento para a tua empresa, mas da forma mais segura, né, para essas empresas e empresários dormirem muito mais tranquilo. Então, como é importante trazer a segurança logo no início, senão depois, lá na frente, o negócio está implantado, funcionando, nossa, tive um incidente, aconteceu tal coisa, volta, corrige. O empresário ser omisso, ele está indo contra ele, porque assim, o teu funcionário está usando a IA pública de alguma forma para mostrar serviço também, porque nossa, quem nunca, né? Pediu uma informação, viu, nossa, o tempo que eu ia levar para no mínimo pensar na estrutura disso. Aí o teu colaborador está usando, tá lá na pública gratuita. E aí ele manda uma informação para ti, às vezes um texto, um posicionamento que tu, com o tempo, tu começa a prestar atenção, porque a gente vai tendo troca, né? Então assim, não acredito muito que isso aí tão rápido já veio desse... Mas ele tá lá compartilhando Quem diz que ele não pode estar compartilhando teus dados pessoais lá naquela IA, e tu estava sendo omisso, e quando tu olha assim, poxa, eu posso ter uma IA então que eu vou educar o meu colaborador, olha, tu tens agora licenciamento no Copilot, nosso ambiente está aqui, tu quer usar, use, né, com liberdade, mas desde que tu vira essa chavezinha e a IA corporativa da empresa que eu sei que está no meu ambiente. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Deixa eu trazer um ponto interessante. A gente estava conversando sobre questões éticas e eu estava refletindo sobre esse assunto hoje de manhã, né? A gente conversou ontem à noite. E aí eu vou colocar uma pergunta assim, uma afirmação. Nós gostamos muito de dizer que a gente, né, a maioria das pessoas, se eu perguntar aqui na mesa, seria por algum valor eu poderia te corromper? Né? Tu aceitaria algum valor em troca de
alguma coisa, né? Tenho certeza que todos nós aqui vamos bater na mesa e dizer, não, eu não aceito nenhum valor, eu não, né, não vou me corromper. Então vamos lá. Nós temos alguns valores, né, dentro do nosso dia a dia, entre eles a privacidade, a confidencialidade, que nós estamos, quando utilizamos a IA, nos corrompendo por uma facilidade gratuita. Né? Hoje de manhã eu estava vindo, né, pensando sobre bota isso. lá, não vai dar nada. Não vai dar nada, tipo assim, por uma facilidade de me ajudar, eu estou abrindo mão da confidencialidade, da integridade de algumas informações que se alguém chegasse na minha mesa e me dissesse assim, como tu colocou a planilha, Tiago, me dá aqui receitas e despesas da tua empresa, me dá o teu DRE. Eu disse, nunca, não vou te entregar essa informação, é confidencial. Aí eu tô lá na inteligência artificial, jogando para dentro da inteligência artificial, tornando ela pública, né? Porque eu quero saber, às vezes, uma informação boba, né? Então, assim, o que eu vinha fazendo, eu fiquei pensando, cara, como tem essa lógica? A gente está, né, diante de circunstâncias em que nós estamos quebrando os nossos valores. Eu não estou condenando ninguém, nem me condenando, mas a gente está vendo, Às vezes né? é inconscientemente. Tá? Inconscientemente, né? Ou seja, eu estou ali fazendo isso de forma natural, achando que, poxa, que ferramenta bacana. Mas se as pessoas me pedissem essas informações, ou se eu dissesse, tem que compartilhar. Não, isso aqui é meu, cara, como é que eu vou... Né? Eu estou tornando ela pública. Eu não compartilho com o meu colega de trabalho, mas eu torno ela pública dentro de manhã. Então, isso vai ter muito pano para manga, muita coisa para se discutir sobre o uso da IA. E vou falar mais a palavra de novo aqui, né? Mas a gente vai ter que conscientizar através de políticas internas dos colaboradores o uso correto da IA e alertá-los dessas situações. Porque daí a gente está lá criando política de segurança da informação, política de privacidade, política de controle de acesso, política de senha, para que aquele ambiente fique seguro. E aí o profissional está lá jogando todas essas informações dentro de uma IA pública, por exemplo. Que eu concordo contigo, já não adianta a gente dizer que ele não vai usar. Ele vai usar. Ele vai usar. Aí também tu disponibilizar a ferramenta também para que use naquele ambiente que tu tem certeza que tu vai estar dentro de um controle mais seguro. Né? Então, assim, não negligenciar. Não negligenciar. Porque às vezes o barato, aquele negócio do barato sai caro, né? Não tem almoço grátis. E também não tem almoço grátis. Né? Porque também tu implementar um ambiente seguro tem um custo, certo? Tem que licenciar, tu tem que implementar, tem o serviço, acompanhar, tem tudo, né? Mas ou tu paga com investimento, ou tu paga com os teus dados. É um ou outro, não é nenhum nem outro, né? A gente não tá livre. A não ser que a gente use uma IA pública para pesquisar, consultar, me dar ideia, mas eu não compartilho nada daqui para lá, é só de lá para cá. Aí ok, né? Mas quando mas eu tu quero... vai usando a IA, tu vai te envolvendo e quando tu vê, tu tá te abrindo e tá expondo. Atrativo demais, tu, né? Tá tendo tu faz a pergunta, ela tem a resposta, tu começa a entender que tu começa a dar mais informação para ela vai te dando a resposta melhor ainda. E ela te pergunta coisas, e aí tu vai liberando aos poucos. E vira um diálogo, né? Na verdade, tem muita gente, assim, eu já escutei de muitas pessoas, eu tô conversando com a minha IA. Ele tá trocando ideia, né? Hoje na IA. Mas exatamente isso. Na IA. Isso. É inacreditável, né? E aí, volto a dizer, aí são informações muitas vezes que não compartilharia com ninguém e eu tô tornando ela pública. Então tá, a gente tá nessa linha de raciocínio da IA pela questão da proteção de dados, né? Então a gente volta até no assunto que a gente estava conversando antes. E Tiago, eu queria, só para fechar aquele assunto de que a gente estava questionando reportar, não reportar, né? E se eu tenho um incidente de segurança na minha empresa e eu escolho não reportar, né? Boto para baixo do tapete e tal, mas isso de alguma forma vai a público, né? E a gente tem a agência regulatória que descobre e pode aplicar uma multa. Qual é o tamanho dessa multa, né? E qual é o prejuízo que a minha empresa pode ter? Veja, Maurício, nós temos 6 multas previstas pela lei, né? Nós temos a possibilidade de uma aplicação de multa diária, a gente tem a possibilidade de uma aplicação da suspensão do uso dos dados, do cancelamento do uso dos dados, da necessidade de tornar público isso, né?
Mas falando assim do ponto de vista monetário, digamos assim, as multas hoje podem chegar até 50 milhões de reais. Então, é uma multa bem pesada por descumprimento da lei. Tiago, qual é o balizador desta multa? O ano passado, né? O ano passado, não, a gente está em 25, ano retrasado, 2023, né? A NPD publicou a norma regulamentadora sobre a aplicação das multas. E esse é um ponto bem interessante. Sabe por quê, Maurício? Porque não existe uma regra exatamente da aplicação da pena, né, da sanção. Então, não é, teve um vazamento de dado, 2 milhões. Né? Atingiu X número de pessoas, 5 milhões. Não. A multa pode chegar, essa multa monetária, até 50 milhões de reais, né? Esse é o limite dela. Ele seria equivalente a 2% do faturamento anual da empresa. Mas qual é o critério que baliza isso? A lei trouxe nesse regulamento publicado vários fatores que, quanto mais próximo a empresa estiver de uma adequação, cumprindo com os requisitos, menor será essa sanção. Quanto mais distante ela está, né, dos princípios que devem ser regidos ali dentro das normas, né, até falando em norma, né, o que organiza esse projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados é a família ISO 27000, né? Todas elas ali têm a sua parcela de contribuição. Portanto, quanto mais aderente a essa família ISO 27000, menor será a nossa sanção. Quanto menos aderente, ou seja, as empresas que não fizeram o projeto, que não adotaram as medidas, que não têm, né, medidas de proteção e implementação, maior será a multa. E ela pode, sim, ser agravada pelo fator de não ter sido comunicado. Então, tu tem duas sanções, né? Tu tem uma sanção que é o fato de ter ocorrido um incidente de segurança, e tu tem uma outra sanção, ou agravamento dessa sanção, em virtude de você não ter comunicado a NPD. Mas esta variação, né, nós temos, então, como fator o regulamento da NPD, que define, né, quais são os balizadores. Então, nós não temos para vocês, de acordo com esse regulamento, a pena, né, a sanção pode ser majorada em até 225%, o que a gente chama de pena base, ou reduzida em até 75%, se você cumpriu ali com os requisitos que ela estabeleceu. Então, nós temos uma margem gigantesca, né, de menos 75%, né, até mais 225%. Então, é um ponto que... E aí, tratando de segurança da informação, tratando de dados, não só do incidente não comunicado, mas da proteção que a empresa tem que fazer, ela tem que entender que quanto mais aderente ela estiver, menor vai ser a sanção que ela vai sofrer. E essa aderência é comprovar, né? Comprovado, com evidência, né? Evidências, Com né? evidência. Aliás, a gente estava falando, né, sobre IA, sobre política retirada da IA, né? E a gente se depara muito, 6 anos nós estamos trabalhando com um projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente se depara muitas vezes com, na internet, vendendo e-book de política, né, ou documento pronto, né, documento em Word. É claro, hoje até esses concorrentes, digamos assim, estão sumindo do mercado porque o IA vai concorrer com eles, né, mas infelizmente a gente já viu muitas empresas, sim, fazendo, né, uma adequação LGPD, eu diria que praticamente fake, porque não implementou nada, maquiado, né? Se fosse ESG, a gente falaria de greenwashing, né? Então, mas não. E a gente vê muito isso na LGPD, demais. E aí, qual é o grande problema disso? Quando chegar na busca da evidência, em virtude de um eventual incidente, é lógico que o profissional que vai avaliar isso vai verificar que ele não fez a adequação, que não é o fato de ele ter uma política que ele está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um ponto importante. Eu acho importante a gente também falar, né, quando se fala dessa questão de multa, a primeira coisa que vem na nossa mente é prejuízo, né? E essa questão do prejuízo, a gente vê muito... Teve recentemente o caso da XP, né? Esse incidente da XP agora, desse ano, de 2025, e
como a concorrência foi em cima. Nunca recebi tanto anúncio de corretora. Então, tu imagina, a internet não perdoa. O teu concorrente, ele não perdoa também, né? Então, o quanto que a XP, imagina, teve de prejuízo nessa situação. A própria reputação, a questão da confiança, porque, né, os dados lá que foram vazados... incluir até o próprio saldo da conta. Aproveitando de novo o gancho do incidente, né? Quando a gente vai fazer o comunicado para a NPD, é um comunicado bem técnico. Né? É um comunicado que, inclusive, né, se eu tenho ali um perito forense atuando, né, todas aquelas evidências, aquilo tudo a gente manda para a NPD. E para o nosso titular, o nosso cliente, é aquela coisa, imagina, né, toda essa população que tem uma conta na XP recebendo aquele tipo de comunicado. Olha como tem que ser esse linguajar. E até uma questão assim, que foi colocada era... Quando fala de dado pessoal, a gente tem o dado pessoal e tem o dado pessoal sensível, que vai entrar dado de saúde, religião, enfim. E aí dado sensível não foi comprometido, chamou de dado simples. Pessoa olha aquele comunicado. Tá? A gente que trabalha com LGPD, Segurança da Informação, entendeu o que é dado simples. Tá, mas a pessoa que é leiga do assunto, ela olha a palavra simples e fala, como assim? Meu saldo não tem nada de simples? É claro que isso aqui é uma informação importante, eu estou incomodado disso ter sido vazado. Será que não vão tentar invadir aqui a minha conta da XP? Enfim, então... Essa questão da, né, quanto que vale a reputação da nossa empresa, a confiança com o nosso cliente. A Renner também foi um caso que teve uma indisponibilidade muito grande quando ela teve aquele grande incidente de segurança e as ações da Renner despencaram. Então, quando a gente fala dos prejuízos, né, isso é bem importante a gente frisar, vai muito além da multa. E tu pega grande empresa como essas, 50 milhões... é bem menos do que afetar a reputação e a imagem deles. Pega a XP, o que é 50 milhões no universo de volume de negócios que eles têm? Se isso vai pagar a conta, né? Se isso vai amenizar o problema, não é. Eu tenho falado muito também sobre a questão, né, uma das sanções é a publicização do ato. Para mim, isso é muito pior do que... porque tu vai afetar a imagem e isso talvez se torne impagável, né? Sim. Então, é uma outra sanção que nos preocupa bastante também e que a gente tem que trabalhar para que não aconteça, né? E eu posso também sofrer processos de quem teve seu dado vazado, além da multa, além da reputação, ainda vou por muito tempo... A própria lei garante aos titulares de dados que eles possam mover processos individuais de reparação de danos, né? Então, se eu tenho um dado vazado de qualquer empresa, né... Mais uma vez, eu preciso ter uma evidência, preciso demonstrar o meu dano, né? Isso não é uma coisa tão... não. Disseram que vazaram dados das lojas Renner, por exemplo, e eu tenho cartão Renner, então eu estou presumindo que eu tive um dano porque vazaram meu dado. Não. Acharam um dado lá na Dark Web e era da Renner. É o da Renner. Comprova que era de lá, né? Exato, eu tenho que buscar uma evidência, né? A gente fala em reparação civil, né? Dentro do direito, né? Eu tenho que ter esse vínculo entre o fato... e o dano, que é o nexo causal. Então, a gente não é simplesmente porque vazou que eu tenho o direito de reparar. Eu tenho que demonstrar que houve algum prejuízo, né? Tem muito a questão trabalhista também, né, Thiago? A gente tem, né, na verdade, hoje, muitas ações sobre o uso dos dados pessoais estão vinculadas aos processos trabalhistas. Né, pelo uso indevido do dado, muitas vezes pelo compartilhamento indevido, uso de imagem indevidamente. Então, isso tem acontecido demais na esfera trabalhista. Me pediam para fazer vídeo na rede social lá da empresa, e aí eu fui mandada embora, e aí a pessoa, mais um dos itens ali que ela coloca no processo trabalhista. Não esquecer de pedir o termo de consentimento do Thiago da Lamara, né? Olha, talvez eu possa prejudicar toda a gravação, né? Se eu não der agora. Bem lembrado. Então, o que eu posso afirmar aqui? Se eu sou desleixado com a minha segurança da informação, se eu não protejo os meus dados, eu posso me dar mal de tantas formas diferentes, é isso? E é questão de tempo para acontecer ou não? Ou é só uma probabilidade pequena de acontecer? Não, eu acho que assim, a gente conta muito com a sorte, né? Então, as empresas hoje contam muito com a sorte. Às vezes está acontecendo, a gente pode estar agora aqui conversando e, né, algum cliente pode estar tendo um ataque hacker, pode estar envolvido num incidente de segurança. Então,
Não existe, se a gente tem que diminuir, eu sempre falo isso, a gente tem que diminuir nossos riscos. Esse é o nosso plano, né? Toda vez que eu e a Lamara trabalhamos num projeto de adequação, vamos diminuir os riscos, né? Zerar riscos, né? Trabalhando com segurança da informação, não existe isso, né? Agora, o quanto tu te posiciona e tu te movimenta para reduzir essa exposição que todos, seja empresa pública, privada, estamos suscetíveis hoje, né? Exatamente. Nós temos até uma máxima na área de TI que fala assim, não é e se acontecer um incidente, é quando acontecer. Porque a chance de acontecer é muito grande, né? E eu acho que um outro ponto, além, né, que a gente fala dessa questão, né, dos prejuízos e o tanto que é ruim quando a empresa sofre um incidente, mas também da gente pensar na segurança como um diferencial competitivo, né? E uma palavra que a gente sempre traz muito, e vocês também compartilham, tá lá no banner da TechJump, é a questão da confiança. Então, o quanto que hoje é importante para o teu cliente, né, tanto ele pessoa física quanto pessoa jurídica, ter essa confiança. Ninguém mais aguenta a quantidade de ligações que está recebendo, a tentativa de golpe, fraude. E quando alguém cai e faz o Pix, é tão suado que é para a gente conquistar as coisas e fala, nossa, foi, né, sem querer foi lá alguém da tua família, fez o Pix, ou tu mesmo, e tu cai num golpe daquele, assim, é muito horrível, né, muito ruim. Então, quanto que é importante a gente trazer a segurança e trazer a privacidade como um diferencial competitivo para a empresa. Além de virar a chave da cultura, que é uma das coisas que nos deixa muito felizes ali no projeto de ver esse movimento acontecendo, outra coisa que nos faz muito felizes é ver o quanto que o nosso trabalho na consultoria está contribuindo para o nosso cliente se destacar, para o nosso cliente crescer. Né? Então, isso é muito legal. A gente deve ver empresas de tecnologia fechando grandes contratos, grandes contas que eles não imaginavam. E passa bonito lá naquele processo de homologação de fornecedor. Fala, conseguimos, deu certo. E a gente participa, né, desse processo junto com eles. Então, é muito gratificante. Então, deixo essa dica também para quem está aqui nos acompanhando. Investir em segurança, investir em privacidade e proteção de dados é um diferencial competitivo, vai posicionar a tua empresa de outra forma. Porque é falso afirmar que todas as empresas, as pessoas estão 100% seguras, né? É falso afirmar isso aí, né? Só que qualquer empresa, pode sofrer um ataque, né? Só que o quão consciente, né? Poxa, eu vinha fazendo o meu melhor. Aconteceu uma eventualidade, mas eu estou constantemente buscando. Porque a maioria dos ataques, muitas vezes invasões ou incidentes acontecem por questões muito bobas. É aquele link lá desavisado que foi clicado, aquele sistema que tu esqueceu de atualizar, aquela portinha que ficou aberta lá. Vou dar o exemplo da casa, né? É a chave do lado de fora da porta que tu deixou. Tu trancou, entrou, abriu a porta, deixou a chave lá de fora, entrou, tinha outra chave, tu trancou com a de dentro, esqueceu que estava lá a chave lá fora. Então, assim, a maioria dos incidentes acontece pelo simples. Só que o quão consciente, né, e o quão atuante tu está constantemente preocupado em tentar evitá-los, eliminá-los, né? Porque pode acontecer. Ataque de Zero Day, que se chama, né? Ninguém conhecia aquela falha, aquela vulnerabilidade, e foi rapidamente explorada por atacantes que são grupos muito mais especializados, né, no cybercrime. Pode acontecer? Pode. Mas essas são mais isolados, são mais arquitetados, muitas vezes tem governos envolvidos, porque isso monetariamente, isso dá dinheiro e eles se autofinanciam, né? Então, assim, só que vamos pensar o seguinte, a gente está fazendo o nosso papel de cuidar pelo menos daquilo que é simples, que é básico, que já é conhecido, daquelas falhas que já estão aí há mais de meses, anos, que já se sabe que elas existem, eu estou atualizando meus sistemas, eu estou preocupado com isso, ou só, não vai dar nada, porque só estou preocupando em disponibilidade e não na vulnerabilidade que eles estão ali operando. Estão disponíveis, mas estão vulneráveis. Sim. Então, se eu estou facilitando, eu estou deixando a chave do lado de porta, na porta lá de fora da casa. Então, é esse tipo de conscientização que
A gente trabalha bastante para levar para clientes, para que eles entendam isso. E assim, a gente tem que eliminar ao máximo esse tipo de exposição. Um ponto interessante também, já caminhando para o nosso tempo, né? Que eu queria também deixar de dica aqui, ou até para a gente refletir sobre o assunto. A gente escuta também muito dos clientes que eles subestimam os seus dados. O que significa isso? Eles pensam assim, quem é que vai acessar meu servidor? Quem é que vai ter interesse no meu servidor? Né? Quem é que vai pegar e entrar no servidor de um escritório, coisa e tal? Né? Aí eu brinco, poxa, não tem ninguém lá do outro lado, né, do mundo, muitas vezes, né, procurando o Antolini advogado nas redes sociais para entrar no Antolini. Não é isso, cara. Né? Os caminhos são feitos pelos riscos e pelas facilidades e pelas vulnerabilidades. Tá conectado na internet. Tá conectado. Então, assim, eu brinco que é o ratinho que tá ali, né? Se ele tá encontrando portinha, ele tá entrando. Então, se é uma dica que eu posso dar para aqueles que subestimam a necessidade de se proteger em relação à segurança da informação, todos nós somos ou estamos vulneráveis a um ataque. Não ache que a sua empresa, independente do tamanho dela, né, não é visada, né? Esteja longe disso. Aliás, no começo da nossa conversa, a gente falou, quem são as empresas, né, que se preocupam mais? Às vezes as pequenas empresas se preocupam menos e são elas que estão sendo mais atacadas hoje. E aí, talvez esse número não apareça tanto para nós, porque elas guardam essas informações por N fatores, porque não sabem muitas vezes as consequências da própria legislação, porque têm vergonha do que aconteceu, né? Ou porque também não querem se expor com seus clientes, com seus colaboradores, e aí essa informação vai sendo disseminada aos pouquinhos, né? Mas a gente precisa registrar isso. Não existe empresa com mais chance de ser atacada ou com menos chance. Na verdade, a com mais chance será aquela que menos o uso de segurança da informação implementou na sua empresa. E mesmo que seja verdade isso de que os meus dados não são tão valiosos assim, às vezes não são tão valiosos. Tem utilidade, dependendo da forma como o hacker for usar, te extorquir e tudo mais. Mas às vezes tu pode ser porta de entrada para o teu maior cliente e isso dá um problema gigantesco. Sim. Né? Então... Eu já vi o que aconteceu no Banco Central. Exatamente. Né? Mas eu vou te dizer, Maurício, não é nem só assim, não é valioso. Mas vamos lá. É um dado pessoal, é um dado sensível. Pessoal, e vamos fazer o pessoal refletir. Imagine se você tivesse que... Abra o seu computador agora, né? Passe o olho em todos os arquivos que você já criou, né? Ao longo de muitos anos de trabalho. E pense o seguinte, amanhã eu tenho que criar todos eles de novo. São valiosos. Para você, são. Imagina se você tiver que criar tudo aquilo que você já fez ao longo da sua vida profissional. É porque você não está subestimando, mais uma vez, o quanto você já trabalhou, inclusive. E a própria questão com os nossos dados pessoais, muitas vezes você vai se dar conta depois também que o pior já aconteceu. Sim. Que usaram ali os teus dados para tentar fazer um golpe com a tua mãe. E aí tua mãe foi lá e depositou lá um Pix de um valor gigantesco. Tu fica, nossa, eu não acredito, como é que a gente passou por isso? Não. Pois mas ele tinha a tua foto, ele tinha várias informações a teu respeito. E aí, né, traz toda aquela indignação. Não, mas como que tem acesso a essa quantidade gigante de dados ao meu respeito, né? Não se falando daquilo que, além daquilo que foi vazado, nós mesmos, né, estamos vazando. Então, a pessoa, né, teve que ficar internada num hospital aqui perto, tá lá postando na sua rede social lá que tá tomando soro e bota lá na localização o hospital. Aquilo ali já é um prato cheio para uma engenharia social, né? E acontece muito isso. Os hospitais, a gente tem cliente na área de saúde também, tem que colocar isso escrito mesmo na parede, para as pessoas não ficarem divulgando a localização que estão lá, porque acontece de ligar, olha, tua filha tá precisando de tal medicação, custa tanto, tá aqui o Pix, passando pelo hospital, mas porque a pessoa foi lá e divulgou, né? Então, tem muito essa nossa responsabilidade, né, enquanto sociedade também,
de novo, a nossa cultura é diferente da Europa, por exemplo, né? Até por todo o contexto histórico que eles passaram. Então, o Brasil está começando a falar muito sobre esses temas agora, a própria questão, né, dos dados de menores, crianças, adolescentes, né? Então, é um papo que a gente ainda precisa muito conversar e, além daqui, né, do ambiente corporativo, levar isso, né, para os nossos assuntos pessoais também. Perfeito. Eu queria colocar agora os convidados da mesa numa pequena saia justa aqui, porque a gente tem o lado técnico, a gente tem o lado jurídico, a gente tem nossa consultora de projetos, né? E eu queria soltar um cenário hipotético aqui. Eu sou uma empresa lá com os meus 50 e poucos funcionários, enfim, tive um incidente de segurança. O hacker entrou, instalou um ransomware, pegou meus dados, pegou lá minha base de dados de clientes. Tenho 20 mil clientes lá, tudo mais, né? Ferrou. Eu acho que eu tenho um backup. Eu tenho um backup, eu acho que ele tá ok, posso me recuperar e tudo mais, mas o caos está instalado. Aí eu vou colocar a bola na mesa aqui. E vamos ver quem chuta primeiro ou se a gente vai dar canelada. Eu, como empresário, como gestor, para quem que eu ligo primeiro? Para minha empresa de TI, para minha consultora, para o meu jurídico, boto todo mundo dentro da sala para conversar, o que eu faço? Saio correndo. Sai correndo? Eu vou arriscar. Eu ligaria primeiro para a empresa de TI, o teu parceiro ali, para imediatamente, de alguma forma, remediar aquela situação o mais rápido possível. Porque daí tu começa, tu busca controlar a abrangência que aquele ataque pode chegar. Diminuir os efeitos do Diminuir os ataque. efeitos. Essa é a Eu visão vou que a fazer uma gente média tem. com o Rogério. Eu também votaria no Rogério, viu? Deixa ele trabalhar. A primeira correndo. coisa é fechar a torneira. É isso aí. É conter o dano. Inclusive, isso também tá na legislação, né? Então, muitos ficam assim, nossa, eu vou envolver o DPO, vou começar a documentação. Não, para, tu vais atrapalhar. Primeiro Calma. resolve essa situação ali. Primeiro, vamos lá, vamos fechar a torneira e entender o que aconteceu. Mas logo, claro, vamos supor que isso aconteceu às 3 horas da tarde, 3h30, tu já tá envolvido o DPO, mas não vai já sair falando, não, vamos fazer reunião, documento, isso, aquilo, calma. Primeira coisa é fechar essa É a torneira. resposta ao incidente, né? fechar a torneira. Então, como é que tu tem o teu plano de resposta ao incidente bem determinado para que tu possa agir da forma mais rápida possível? Quem tu vai ter que comunicar? E esse Isso é um tá ponto tudo dentro de um importante, plano. Esse é um ponto importante Porque o que o Rogério está colocando a gente precisa ter muito bem definido esse passo. Porque senão, Para fluir. para fluir, porque assim, tu tem vários colaboradores, vários profissionais lá. Se você não definir exatamente quem vai apertar o botão quem e vai ligar pro Rogério, liderar por exemplo, isso. vai sair desesperadamente lá tentando resolver e fazendo errado. Então, além de ser o responsável por fechar a torneirinha, né, que é o TI, mas isso tem que ser muito bem comunicado internamente, porque senão não adianta saber quem é o executor se essa informação não chegar até o executor. Tem que estar um time muito bem estabelecido, né? Por isso que a gente tem o plano, tem o time. Quem, né, já passou por uma situação de resolução de incidente sabe que não tem nada pior daquela pessoa que chega do teu lado e fica aqui nas tuas costas. E aí, já resolveu? E aí? Não. E aí? Né, tu vai piorando ainda mais ali teu troubleshooting, teu processo de resolução, aquilo te deixa, né, doido. Então, quando tu tem ali todo um time, imagina, eu vou te deixar focado aqui na resolução do incidente, foca aí, resolver, e o Thiago vai pra reunião, né, o teu gestor tá ali na reunião, ninguém vai te perturbar, foca aí na resolução do incidente, né, e vai trazendo pra gente as informações, não perde as evidências, vai registrando tudo. E não tem um plano de resposta a incidente padrão. Não. Cada empresa vai ter que também estabelecer o seu, quem vão ser os envolvidos, quem vai se responsabilizar lá por estar lá na frente do teclado, quem é que vai se responsabilizar em tirar o cabo de energia da tomada para desligar aquele servidor lá. Sim. Né? Não estamos aqui para construir agora um plano, mas assim, cada empresa vai ter a sua característica específica. Então assim, mas daí como é que tu chega nisso, né? Tem que ter a clareza, tu tem que, antes do incidente, conhecer realmente o teu ambiente. E muitas vezes a gente se depara com situações onde o incidente já aconteceu, a gente tem que correr atrás para ajudar a remediar.
Muitas vezes a empresa nem conhece o seu próprio ambiente, nem sabe onde estão os recursos, nem sabe onde está o dado importante. Então, de novo, aquele trabalho lá que é o proativo, né? Não é reativo, né? Tu tem que ter tudo isso documentado, não só o plano em si, mas eu preciso do meu inventário, onde é que estão os meus sistemas, a minha matriz de risco, quais são os sistemas críticos, quais que não são, quem que tem acesso. Então, tudo isso aí antes ajuda também no momento de tu aplicar o plano de remediação, né, de resposta no incidente que pode acontecer. Aí depois, sim, tem a parte formal, né, de comunicação, né, de tomada de decisão, porque em algum momento também vão ter decisões a serem tomadas nessa resposta àquele incidente, o pós ali, né. Só que são muitas frentes em paralelo, né? Tem a frente da TI recuperando, o time de segurança atuando junto, investigação do por onde que entrou aquele ataque, depois vamos coletar evidência também para comprovar de onde veio, porque isso tudo depois lá na frente tu vai ter que juntar para tu te reportar de uma forma o mais consistente possível, porque não basta tu dizer que tu estás seguro, que tu fazia e praticava, tu tem que comprovar que tu praticava, né? Então é nessa linha. Eu vou deixar aqui uma dica bônus para quem está nos assistindo, ouvindo, que é faça esse teste, né? Simule esse problema, simule os tipos de incidente. A gente não vai conseguir simular tudo o que pode acontecer, claro que não. Será que a gente não consegue listar ali 5 principais situações de incidente? Vamos simular? Porque as empresas que fazem isso, elas criam, né, uma casca, a gente pode dizer assim, né, uma aprendizagem organizacional muito bom. E quando esse processo de fato, né, vier a ocorrer, a concretizar, acontecer, é diferente aquela empresa que já passou por um simulado. Algo que com certeza, né, nós já vimos aqui, o famoso simulado de incêndio, né? Eu me recordo, nossa, lá em São Paulo teve uma vez que eu tive que descer 30 andares de escadas lá, né? Teve todo aquele simulado de incêndio, então faz aquele simulado e vê, nossa, olha o gargalo que gerou na escada, se isso aqui fosse um incêndio real, tinha mais da metade aqui tinha ido, né? Então, olha o quanto que a gente precisa fazer isso também, né, com os nossos ambientes, nossa infraestrutura. Nós fazemos isso na LGPD, né, nesses cenários, igual a gente estava falando aqui, vamos pegar uma situação de um e-mail, aí teve uma extorsão, a gente faz esse tipo de simulado, uma pessoa que não passou num processo seletivo e pede para deletar os dados pessoais dela ou diz que teve alguma questão discriminatória, a gente simula assim as mais variadas situações, né? E essas questões também de um phishing, um ataque, para se acontecer, a empresa está preparada para se restabelecer, né? Tanto com a sua parte técnica, então vamos acionar esse plano de backup de restauração e como que seria envolvido o DPoA imediatamente, não é? Então esse ponto que tu colocou é um excelente ponto para a empresa fazer um simulado e de fato ver se aquele plano de gestão de incidentes dela tão bonitinho lá que ela escreveu aquele documento, se na prática a gente consegue executar, porque né, na hora ali, né, do momento do fogo, só quem passou sabe como é que é, né? Então, simular já é algo que é um bônus para a empresa que simula e vai trazer muita melhoria contínua, porque quando tu executa, a empresa fala, meu Deus, imagina se isso aqui fosse real, olha esse ponto aqui, como é que a gente deixou passar isso? Então, é muito legal, fazer o simulado traz um ganho muito importante para a empresa. Perfeito. E tem diversas formas de a gente fazer isso, inclusive na tecnologia, né? Que a gente tem o nosso scan de de novo, tô travando minha língua aqui. A gente tem o scan de vulnerabilidades lá da TechJump, né? Onde a gente consegue encontrar falhas de segurança aí do ambiente de TI de uma empresa. E além de outros testes, outras simulações de comportamento e de tecnologia que a gente pode fazer para descobrir realmente as falhas, os gargalos e ver se a gente está preparado mesmo para quando acontecer. Porque vai acontecer. Atuar preventivamente e proativamente. Exatamente. E o dia a dia é muito corrido, né? Então, eu vejo o quanto que essas ferramentas de gestão de vulnerabilidades, elas auxiliam esses problemas. Eu tiro por mim, quando fazia a implantação dos sistemas de gestão de identidades, acesso, volta e meia, chegava lá um e-mail crítico do fornecedor, e aí depois a gente olhava e falava assim, gente, peraí,
eu tô olhando pro e-mail agora 1 mês depois. Mas é claro, tu tá ali na loucura da implantação, o negócio passou despercebido, né? Então, ter uma ferramenta, né, que faça a operacionalização disso tudo é um grande aliado, porque a empresa não pode olhar, não, mas meu profissional de TI tá olhando para isso, tá? Ele é focado nisso, porque ele tá focado em outras 300 mil coisas e vários pratinhos estão caindo. Talvez ele não tá olhando, ele não sabe que tem lá um patch, uma atualização crítica que ele precisa fazer. E só a ferramenta não basta. Tu também tem que atuar. Tu tem que identificar os sensores, os alertas que aparecerem, e daí tu vai lá e atuar. Porque ferramenta, muitas vezes assim, né? A empresa tem o dinheiro para investir na ferramenta, mas não investe no time que vai estar utilizando com realmente eficácia aquela ferramenta que acabou feito o investimento. Então é só acumular alerta crítico. Tá lá alertando, mas ninguém tá fazendo nada, entendeu? Então, assim, é super importante o investimento, sim, em ferramenta, porque tu auxilia, é mais um recurso no cinto do Batman ali, do pessoal da equipe de TI, ou da equipe de segurança, só que tem que também ter atuação, serviço em cima aplicado para poder fazer o melhor uso e aí, de novo, prevenir, né, para que tu não depois não tenha um reflexo negativo mais para frente. Bom, estamos encerrando aqui o nosso episódio. Queria pedir para os nossos convidados especiais aí dar uma palavrinha final, um desfecho aí do assunto que a gente tratou hoje aqui na mesa. Vamos lá, nossa, falamos tantas coisas, foi muito bom, maravilhoso, né, agradecer novamente vocês aqui, né? Se deixasse a gente continuava mais horas aqui falando, né, o papo estava muito bom, enriquecedor, né, trocar essa experiência, né, com quem vivencia de fato é muito rico, então eu tenho certeza também que agregou o pessoal que está nos escutando, assistindo. E deixar essa mensagem, né? Segurança da informação, privacidade, proteção de dados, né? Isso não é gasto, é investimento, é muito melhor prevenir, né? E também é um diferencial competitivo, né? Então, para as pessoas olharem realmente com muita atenção, porque vale a pena, né? É um investimento. Vou deixar também aqui, trouxe até para não esquecer de falar, aproveitando, né, que a gente falou de inteligência artificial, algumas dicas aqui também para quem quiser aprofundar no assunto. A gente está lendo esse livro, né, Máquinas Éticas. Ele é muito bom, a gente está vendo muito essa questão da segurança, da transparência na inteligência artificial e a ética. Também a nossa norma, né, a ISO 42001, Sistema de Gestão de Inteligência Artificial, ao estado que está a norma ISO, né, mas é algo que a gente está levando muito para os nossos clientes, então a gente está usando bastante, por isso que está desse jeito. E criamos aqui também, né, o IA Compliance Canvas, né, fazer o uso, o desenvolvimento da inteligência artificial, né, de uma forma em conformidade. Isso já nascer em conformidade, né? E quem também quiser aprofundar nesses temas, conhecer melhor também nosso trabalho, até brinco, né? Lamara Ferreira é um dado pessoal direto, não precisa de informação adicional, vai botar no Google, vai achar, né? Vai nos encontrar. E também tem lá no YouTube, né, uma maratona lá de vídeos de LGPD, segurança da informação, muito curso gratuito, né, e aprofundado de qualidade para quem quiser também aprofundar e especializar nesse tema. E, mais uma vez, muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Maurício, do Rogério, né, grandes amigos, parceiros, e foi realmente um prazer estar aqui hoje conversando sobre segurança da informação, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar sempre tratando, porque é um assunto atual, né? A gente não pode, em momento algum, achar que não precisa ter essa atenção especial dentro das empresas. Então, é uma provocação que eu faço aqui. A gente precisa reavaliar nossas questões que envolvem a cultura dos dados, né, e da privacidade, da proteção. E, enfim, a Lamara fez uma boa exposição aqui dos nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. E me colocar sempre à disposição, o Maurício e o Rogério, a gente tem um prazer enorme de estar aqui, compartilhando com vocês, participando. Contem sempre conosco. Muito obrigado. Obrigado também. A gente agradece demais vocês aí pela participação, né? Hoje, nosso evento de ontem foi muito bacana contar com vocês. Com certeza, novos episódios, né,
teremos juntos aí mais assuntos. E esse foi o nosso Além do Backup de hoje.